Rafa Abre. Mais uma entrevista da série Neumann Entrevista, inaugurada com o Modesto Carvalhosa, aliás, com o Paulo Marinho, o Modesto Carvalhosa e o Walter Maiorovich. Hoje nós temos aqui o embaixador André Matarazzo, candidato a prefeito, lançado domingo pelo PSD de São Paulo, prefeito de São Paulo. E o André vai começar me respondendo o seguinte: André, é sempre muito difícil competir com alguém que já... Quer dizer, a reeleição dificulta muito, né, a atuação de quem não ocupa o cargo. Porque quem ocupa o cargo vai ser julgado na eleição basicamente pelo que fez, mas muito mais também pela exposição. No caso do Bruno Covas, ele tem sido exposto diariamente pela pandemia. É uma vantagem grande que ele tem. Você reconhece essa vantagem e o que é que você acha que pode usar como estratégia para superá-la? Olha, Neumann, primeiro, muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado de estar aqui sendo entrevistado por alguém do seu padrão, né? Que hoje em dia, cada dia é mais difícil. Mas te diria o seguinte, sem dúvida, e principalmente no meu caso, que estou longe de holofotes faz 5 anos, até porque então não tenho tribuna. E quem está no cargo, além da visibilidade do dia a dia do cargo, no caso específico, tem usado a máquina para fazer as coligações, o que lhe dará um tempo de televisão também muito maior. Eu não tenho secretarias para oferecer, e nem faria isso, porque não é do meu estilo. Mas eu acredito, e a minha estratégia será mostrar para os eleitores que é preciso alguém que conheça a cidade, que tenha compromisso com São Paulo e que quer ser prefeito por vocação, por preparo, por paixão, e não só por ambição. Quer dizer que você está dizendo que o Bruno Covas não conhece a cidade, mesmo tendo sido prefeito, não tem paixão, mesmo se candidatando à reeleição, nem teve a opção de ser prefeito, é isso? Essa é uma das suas vantagens? É a minha percepção, pelo que eu tenho visto, né? Uma gestão que não está pensando na população, está pensando só na próxima eleição. Um exemplo é a indefinição ou a não prioridades. Então, você gastar, por exemplo, 100 milhões de reais para fazer uma fonte luminosa no Anhangabaú, num momento que você tem tantos problemas e tantas prioridades na cidade, não me parece alguém que esteja preocupado com São Paulo. São Paulo tem 3,5 milhões de pessoas que não têm saneamento básico, Zé Neumann. Isso é uma barbaridade, uma aberração numa cidade que se pretende moderna. Então, eu acho que falta um olhar, por exemplo, a essa desigualdade da cidade, mas principalmente as prioridades, a desburocratização dos processos de licenciamento, de aprovação, ao apoio ao empreendedorismo. Por exemplo, nesse período de pandemia, a prefeitura, claro, teve que fazer o tal do lockdown, fechar todas as lojas, fechar todos os serviços. Então, fechou todo mundo ficou sem receita, mas a prefeitura continuou cobrando seus impostos como se estivéssemos no apogeu da economia. E tem que lembrar que os comerciantes, prestadores de serviços de São Paulo já vinham de uma crise econômica de 4 anos no Brasil. A pandemia agravou isso muito. Então, a insensibilidade da prefeitura por exemplo, no caso, compensou as empresas de ônibus, deu 120 milhões de ônibus para as empresas de ônibus porque elas perderam clientes. E nenhum apoio ao comércio, aos serviços ou até ao cidadão paulistano. Isso que eu digo. Então, não está pensando na população, não está preocupado em tentar reeleição, porque é mais um cargo dentro das promoções que um político tradicional pretende. Doutor André, me diga uma coisa. A campanha, do meu ponto de vista, sórdida, do presidente Jair Bolsonaro contra governadores e prefeitos, no caso da pandemia, por causa do lockdown, ela, digamos, foi bem sucedida entre os bolsonaristas, mas bastante rejeitada no resto da população. O senhor acredita que essa campanha do Bolsonaro contra os prefeitos em geral, Bruno Covas em particular, pela sua ligação com João Dória, isso prejudica ou ajuda a imagem do prefeito na campanha sucessória?
Eu acho que isso nem uma coisa nem outra, Zé Neumann. Eu acho que a sociedade consegue perceber bem isso, e principalmente num caso como a pandemia. Eu acho que a sociedade rejeita um pouco o uso político de um problema que está afetando tão seriamente todo mundo. A gente percebe isso até no pouco interesse no momento com relação às eleições municipais. A sociedade está muito preocupada, primeiro, em se manter viva e não ficar doente, e segundo, em se manter financeiramente, preservar os empregos, que será e é o grande problema hoje da cidade e do país. Pois bem, que tipo de proposta prática? Ontem a Isabel me contou que o Arthur Mamãe Falei, que vai ser seu competidor e que tem a vantagem de ter uma grande penetração nas redes sociais e está na política também, no dia a dia da política, disse que ia fechar a Cracolândia e que podiam cobrar dele. E o pessoal do antagonista respondeu o seguinte: peraí, vou começar a cobrar agora. Como? Como é que vai fechar a Cracolândia? Não é o primeiro que tentou, não é o primeiro que vai tentar. Como é que você, primeiro, aliás, o senhor, né? Você é meu entrevistado aqui, não é meu amigo particular que é. Como é que o senhor encara isso? Quer dizer, o senhor tem que tipo de estratégia para vencer esse tipo de adversário que apela para essas poções mágicas? Eu vou fechar a Cracolândia, né? E segundo, o que é que o senhor vai fazer com a Cracolândia? Então, eu acho que nós estamos numa Cracolândia, fase... o senhor entende. Bem, né, estamos aqui numa fase das bravatas. Todo mundo chega e fala, é gestão, vou fazer acontecer, Cracolândia acabou, tal. Todo mundo gosta de dizer isso. Eu passei, quando fui subprefeito, eu já fui subprefeito, secretário de serviço, secretário de subprefeituras, e passei 4 anos e meio ou 5 na prefeitura, onde eu deixei de passar na Cracolândia, se tanto 10 dias no máximo. Quando eu saí da prefeitura, em 2009, eu tinha cadastrado na Cracolândia 150 pessoas e dispersas. Hoje, a situação lá é trágica. São 2.200 pessoas, 40%, Neumann, HIV positivo, isso pesquisa da Unifesp, feita há pouquinho tempo atrás, e 60% com sífilis em pleno século XXI. Lá, a prefeitura ela tem que fazer uma ação combinada com a polícia. Não adianta chegar com a tropa da polícia lá e espantar todo mundo, e a polícia sabe disso, eu aprendi isso na prática com a polícia. O que nós precisamos primeiro, a prefeitura é fazer o papel dela, se fazer presente. A prefeitura não vai combater o tráfico, mas ela vai combater os traficantes que mantêm 2 bairros lá como reféns. Isso é inadmissível. Então, por exemplo, por que aqueles hotéis que estão lá estão abertos até hoje? Eu fui chamado, uma época, de autoritário num editorial de jornal, porque eu lacrei aqueles hotéis com tijolo e cimento. Por quê? Porque eles não têm licença de funcionamento, são usados pelo tráfico. Por que tem ferro velho ainda aberto lá, fazendo receptação de coisa roubada do pessoal que faz dinheiro para comprar pedra? Por que não tem fiscalização, por exemplo, nos bares que estão lá, que são passadores de droga, que deveriam estar fechados? Então, como é que nós vamos fazer? O que eu fazia? Permanente fiscalização da prefeitura, junto com as Comgás, Eletropaulo, no caso agora é a Enel, Sabesp, porque quem rouba água também não tem que estar aberto, tem que fechar. Ou seja, estabelecimentos comerciais, só os que estão trabalhando licitamente. Na hora que eu tirei, eu me lembro bem, o sopão que distribuíam lá à noite, me xingaram, dizendo que eu era do mal. Como é que é do mal? O sopão tinha uma senhorinha que distribuía a sopa, só que do lado dela tinha um auxiliar do traficante, aproveitando a fila dos coitados que estavam lá para entregar a pedra que o cara comprou no final do dia. Então, você não pode ter medo de cara feia, não pode ter medo da patrulha e tem que ter sensibilidade, porque o dependente químico tem que ser tratado. Essa é uma situação à parte. Alguns internados que as famílias pedem, outros eles mesmos pedem, e algum tem que internar compulsoriamente, porque senão vai morrer. Agora, e o traficante você não pode dar sossego, reforçar a iluminação, você aí sim botar a polícia permanentemente, e vou te dizer, Neumann, e passar lá todos os dias como eu fazia. Se ficar no gabinete, não funciona. Por exemplo, eu ia lá de madrugada
E aí eu via saco de lixo aberto. Eu ligava para o Henrique, que cuidava da limpeza, e falava: Henrique, aqui, esquina da Elvésia com a Barão de Piracicaba, tem lixo. Pode deixar, secretário, estou mandando o caminhão. Qual era a minha resposta? Tá ótimo, Henrique. Assim que o caminhão chegar, eu te aviso. Porque senão não mandavam. Então, você tem que ter obsessão, persistência, conhecimento do problema. Eu não gosto muito de falar nas entrevistas, você vai ver que nas próximas todo mundo faz o meu relato, depois arrisca. Mas isso aí que eu estou te dizendo, pode estar certo que funciona e vai funcionar. Doutor André, mas o senhor esqueceu de responder a minha primeira pergunta. Eu sei que o senhor está fora da política, portanto, está fora dos holofotes, mas o senhor é ativo nas redes sociais e também tem programa de rádio. Então, me fale um pouco dessa sua atuação numa, digamos, numa pausa que o senhor teve na sua vida de gestor. Olha, então, isso é bacana, Neumann. Desde que eu saí da Câmara, né, porque eu fui vereador e fui eleito com 117 mil votos, eu sempre digo, eu tenho uma vantagem que eu acredito, e eu me orgulho muito disso, que é conhecer muito a cidade, por ter trabalhado na cidade, sempre focado as minhas ações, mesmo quando no governo federal, aqui na cidade de São Paulo, e por ter sido vereador, conheço como funciona a política e como funciona a prefeitura. Então, o que eu fiz? Acabou o meu mandato da Câmara, eu nunca parei de andar pela cidade. Antes de ontem mesmo, eu estava lá no São Miguel Paulista, num lugar que eu adoro, ir na Praça Morumbizinho para ver as paineiras, que são as mais bonitas de São Paulo. Aliás, que eu cheguei lá, fiquei chocado, porque derrubaram 3 paineiras centenárias, que até hoje eu queria saber por quê, que a prefeitura estavam cortando na hora que eu cheguei lá. Então, eu continuei indo nos lugares, vendo o porquê das enchentes, aonde nós podemos mexer, as calçadas que nós fizemos 12 anos atrás, para ver se é um modelo para ser implementado. Eu estou fazendo o meu programa de governo há 2 anos, analisando, vendo, conversando com especialistas e nunca deixando de andar pela cidade, por 2 razões. Uma que eu gosto, me dá um prazer enorme, mesmo com a pandemia. Com a pandemia tinha uma vantagem, menos trânsito, a não ser quando o prefeito pôs aquele rodízio par ou ímpar, né, que serviu para... o rodízio foi o máximo, serviu para aglomerar as pessoas e apartar os automóveis, né? Foi um negócio surrealista, mas sempre andei. Eu tenho usado a rede social dentro do que é possível. Você sabe que, se você não patrocinar muito, também você não tem uma grande exposição. E eu não sou um tipo histriônico e nem vou criar um personagem para ser candidato. Eu sou muito eu e muito, até todo mundo me fala, você não devia pôr terno, não devia... Eu falo, olha, eu sou assim, com 60 anos de idade, não vou realmente começar já mentindo na campanha, me fazendo diferente. Não. Tenho essas características, mas estou usando rede social, estou procurando andar, dar o máximo de entrevistas que eu posso com quem está interessado, ajudando meus candidatos a vereador. Eu tenho uma chapa que tem 70 candidatos a vereadores de alto nível. Não faço eventos, mas vou com eles ver as obras e, principalmente, eu espero que na televisão, a gente possa mostrar que a gestão que eu fiz parte, que foi a gestão do Gilberto, nunca ninguém fez tanta coisa. Eu desafio qualquer prefeitura a fazer tanta coisa como nós fizemos. Então, eu sempre digo, o meu plano de governo, que eu vou te mandar um dia, como mandarei para todos os jornalistas, se eu estou dizendo que dá para fazer, é porque eu já fiz. Então, não tem choradeira, porque começa, tem Ministério Público, tem Câmara de Vereadores, tem. Quando você optou por este cargo, você tem que saber que tem Câmara dos Vereadores, Tribunal de Contas, tem Ministério Público, tem tudo isso. É que nem quando você quer ser diretor de uma empresa, tem fim de mês, tem folha de pagamento, tem problemas, ônus e bônus. Então, essas desculpas não funcionam. Que tem que lotear subprefeitura com vereador, mentira. Já fui secretário de subprefeituras, o vereador quer voto. Então, você tem que ouvir o que o vereador fala sobre as prioridades do bairro que ele está, porque a Câmara já é muito distrital hoje, né? Então, eu espero que na televisão eu consiga mostrar o que eu conheço e o que já fiz. E outra coisa, Neumann, também dizer que a prefeitura está quebrada, não tem dinheiro, besteira. A arrecadação deste ano até julho foi 7% acima do ano passado, está em 30 bilhões de reais. Então,
Vai ser menor no acumulado do ano? Provavelmente, em vez de 70 bilhões, vai ser 65. Mas a prefeitura hoje tem em caixa 16, 17 bilhões. 9 bilhões livres. Só não aplica porque não tem time para fazer, nem tem projeto. Estão aí pintando calçada, guia de branco, né, com cal, fazendo o caminho da noiva, para parecer agora no último ano que trabalha. E a folha de pagamento da prefeitura é outra coisa, Neumann. É 37% da arrecadação líquida. Então, agora, claro, a qualidade do serviço é proporcional também, é baixa. Mas a prefeitura tem dinheiro para fazer. O que você precisa não é nem gastar muito, nem gastar pouco. Precisa gastar bem e saber gastar. Doutor André, agora um dos problemas do cargo de prefeito de São Paulo é que ele tem sido trampolim, né? O Serra, por exemplo, perdeu a eleição porque prometeu cumprir os 4 anos de mandato, mas o Dória só cumpriu 2 e ganhou a eleição para governador. Quer dizer, então tem uma regra e tem uma exceção. Não, qual é o seu plano de governo? É para 4 anos ou para 2 anos, doutor André? O meu, 4, porque eu entendo, Zé, justamente, contrariamente a todo mundo, é o que eu falei no começo. São Paulo tem 12 milhões de habitantes, uma infinidade de problemas. Então, não dá para alguém cair de paraquedas, achar que vai resolver. Tem candidato que não é nem da cidade, nunca morou na cidade, não é que não nasceu. Não nascer não tem problema nenhum, porque São Paulo é uma cidade, tem gente que nasceu em todos os lugares e ajudaram a construir a cidade. Agora, você nunca morar na cidade, querer ser prefeito, é que nem mais ou menos eu querer ser prefeito de Roma ou de Paris, né? Não dá. Mas eu acho que o cargo de prefeito de São Paulo é a consagração de uma carreira pública. Com tudo que eu já fiz, para mim, é o coroamento da minha carreira. 4 anos completinhos, trabalhando 24 horas por dia, e mesmo assim vai ser insuficiente pelo que São Paulo precisa. Eu não quero depois, chega de vida pública, eu quero curtir um pouco a vida, né, Neumann? Também eu mereço, eu estou há 25 anos. Eu sempre falo, ser prefeito de São Paulo também, para mim, um pouco por indignação, porque eu sei que dá para fazer muito mais. E segundo, para retribuir um pouco tudo que São Paulo permitiu que minha família construísse aqui, partiu daqui de São Paulo para o Brasil todo, com muito sucesso. Então, o meu tio Titilo me dizia isso quando eu perguntei, tio Titilo, por que você doa tudo, fez tantos museus, etc. Ele me falou, porque nós temos que retribuir a São Paulo o que São Paulo nos deu, e para isso nós temos que fazer alguma coisa que esteja acima do nosso interesse pessoal. E eu acho que ser prefeito de São Paulo, para mim, é um motivo de um orgulho extremo, maior impossível. Nem pensar em sair daqui, aliás, nem de dia nem de noite. Doutor André, como é que está sendo a campanha na pandemia? Não pode ver. Eu sou filho de cabo eleitoral, sou filho de político que fazia campanha. E dizia que sempre que o corpo a corpo, agora o corpo a corpo está proibido, da cotovelada, é o fim da picada cotovelada como símbolo de fraternidade. Como é que é fazer campanha sem o corpo a corpo, e com o prazo esticado, a campanha, a eleição adiada, tudo fora a perspectiva de uma grande ausência do eleitor na hora da votação, porque ninguém sabe como é que vai estar a taxa da pandemia. Como é que é? Me explica um pouco isso. O que é que o senhor fez para driblar isso? É interessante, né? Porque São Paulo, como eu estava falando, é uma cidade que tem características interessantes, tanto que a prefeitura achou que estava em Londres quando adotou umas medidas. Então, queria, como é que era, isolamento de 70% da população. Esqueceu que São Paulo tem 1.300 favelas e tem 3 milhões de pessoas que moram nelas, e essas não têm nem casa para fazer isolamento. Depois você tem uma parte da população que vive daquilo que está do trabalho da rua, né? Se não estiver na rua fazendo alguma coisa, não leva comida à noite para casa. Então, tem muita gente, mas eu acho que a comunicação é o fator fundamental para quem não pode fazer isolamento, evitar a pandemia. Foi o que os países africanos fizeram. O Brasil, nisso, falhou muito. São Paulo falhou muito. Eu também tenho que dar o exemplo. Eu não acho razoável você ir e ficar confraternizando ou circulando. O que eu tenho feito, Zé? É um pouco mais ou menos como você tomar cerveja sozinho na mesa, entendeu?
mas cerveja é sempre boa. Então, eu adoro andar por São Paulo. O que eu tenho feito na campanha é ido nos lugares, eu num carro, o meu assessor que faz filmagem me ajuda a filmar em outro, a gente vai nos lugares e vê os lugares, fala dos lugares, mas sem a confraternização com as pessoas do lugar. Às vezes você fala com uma ou outra pessoa, mantendo uma distância e todos os cuidados. É uma máscara, campanha... Máscara sempre. Eu tiro a máscara só, até por indicação do doutor Medina, lá do Agarrim, né, que me fala, eu sempre tiro a máscara só para fazer as gravações, mas para conversar com os outros, ou mesmo andando, tá, que alguém cruza com você e espirra, né? Ou eu espirro cruzando com alguém, não pode. Então, sempre de máscara, sempre tomando todos os cuidados, mas não deixei de andar nem um minuto pela cidade. Eu tomo um cuidado a mais, porque eu tenho a minha mãe, que é sua fã e te ouve sempre, e ela tem 90 anos, está melhor do que eu, mas tem que tomar cuidado que não pode correr riscos, né? Então, agora, é muito estranho, Neumann, a gente está acostumado com as campanhas com alegria, as campanhas com movimentação, e é difícil porque a gente percebe as pessoas muito assustadas, né? Muito assustadas. Embora, Neumann, também quando você vai para a periferia, que eu falo, quem conhece a cidade sabe disso. Quando você vai lá para o Córrego do Bispo, na Zona Norte, ou mesmo para o Cantinho do Céu, no Grajaú, na Zona Sul, você fala com as pessoas que o Covid mata, mas nesses lugares, infelizmente, a gripe também mata. A apendicite também mata, porque a assistência de saúde na cidade de São Paulo é muito ruim para grande parte da população, Como os senhores foram atuar nisso aí, na questão da saúde, depois da pandemia, quando ficou provado que, com todos os defeitos, o SUS é ainda um bom exemplo do Brasil para o resto do mundo? Como é que o senhor vai experimentar? O senhor vai usar essa experiência do SUS na sua gestão? Sem dúvida, acho que o SUS foi o que nos salvou da pandemia, realmente, sem dúvida nenhuma. Agora, você percebe a qualidade ruim quando você vai, por exemplo, no Hospital Tide Setúbal, na Zona Leste, que é um hospital referência. Você imagina, 67% das pessoas que chegaram lá com Covid morreram, meu. É um absurdo. Por quê? Falta de informação, ou informação errada, só foram no último momento. E falta de treinamento do médico, falta de atendimento. Então, a gente percebe que a saúde tem um problema gerencial em São Paulo enorme. Primeiro, falta de treinamento, não só dos médicos, mas até do atendente da UBS, que atende mal as pessoas. Depois, você não tem até hoje um aplicativo que funcione para marcar consulta sem ter que ir fisicamente num posto de saúde. Poxa, R$ 4,80 ou R$ 4,40 no bolso da pessoa e a perda de um dia de trabalho pesa hoje em dia. Então, ele não pode se dar esse luxo. Depois, por que não funcionou o negócio do corujão da saúde que o Dória fez no começo da gestão, usando os hospitais privados? Você tem que pegar essas AMAs em lugares de alta demanda, tem que trabalhar fim de semana. Os hospitais têm que marcar exame de madrugada. Pô, o cara fica lá na fila para pegar a senha, por que já não pode fazer o exame? Então, trabalhar 24 horas onde precisa a AMA, a UBS e o hospital, dar segurança para os médicos, porque tem lugares da cidade que você não consegue ter médico porque ele tem medo de ficar lá, porque é assaltado, tem problemas, etc. Então, você tem um problema gerencial grande. Ontem mesmo, o SPTV mostrou um hospital de Hermelino Matarazzo, o tipo de atendimento. Não tem cabimento, não tem nada a ver com a Covid. Aí é questão gerencial, de treinamento, de qualificação e de capacitação. Outra coisa que a gente não tem, você quer ver um exemplo, Neumann? Atendimento dentário é um negócio fundamental. Então, quero recuperar um projeto que nós tínhamos feito na outra gestão, das AMAs Sorriso, que é você põe uma AMA que faz o atendimento e te encaminha, você compra a hora dos consultórios dentários das regiões, de forma que o cara pode ser atendido perto da casa dele e, ao mesmo tempo, você ajuda todos esses dentistas a ativar a economia. Uma outra área que eu queria conversar com o senhor seria a educação. Antes, o nosso tempo já está quase esgotando, mas ainda dá tempo de falar sobre a educação, porque se o senhor ganhar essa eleição, vai enfrentar um problema sério, né?
de evasão Certo. escolar, não é isso? De uma procura maior da escola pública, por causa do empobrecimento da população. O que é que o senhor está planejando para enfrentar esse problema terrível que vai ser a volta às aulas? O meu plano de governo é dividido em 3 eixos. O primeiro é desenvolvimento humano, o segundo é desenvolvimento da infraestrutura e o terceiro é combate à corrupção e à modernização. O maior volume de recursos está no desenvolvimento humano. Por quê? Hoje, você vê, a prefeitura levou 5 meses para descobrir que o aluno de Cidade Tiradentes não tem dinheiro para comprar computador. Mas pior do que isso, que a escola da periferia não tem sinal de internet e nem sinal de telefone. Eles acham que a dona Maria ela tem plano da TIM, de celular, etc. O cara lá tem mal e mal um cartão de pré-pago que chega no dia 12 e já acabou. Então, eu acho que a prioridade é fazer infraestrutura de internet chegar para a periferia de São Paulo. Não dá para, na campanha, todo candidato quer parecer moderninho, ficar falando de Wi-Fi no ônibus. Vamos pôr internet na cidade, vamos tirar da Câmara dos Vereadores a lei de antenas, que está há 12 anos lá, que não permite que se coloque novas antenas na cidade. Então, e depois vamos subsidiar a compra de computador para a meninada da escola pública, que isso é importante. Tem dinheiro, é questão de dar prioridade. Dar subsídio de 100 milhões de reais de subsídio para computador é mais útil do que fazer a fonte luminosa no Anhangabaú ao custo de 100 milhões de reais. A fonte luminosa, para mim, é igual ao cemitério do Odorico Paraguaçu. É o sinal do atraso da gestão aqui no Anhangabaú. Mas da educação, o que eu quero fazer? Integrar o aluno na cultura e no esporte, que são 2 secretarias sempre foram usadas para serem leiloadas com algum coligado. Não, são 2 secretarias prioritárias que vão ter orçamento acima de R$1 bilhão cada uma. Dinheiro que vai sair de construção de ponte estaiada, de fonte luminosa, de outras coisas, e vai para essa prioridade. O aluno tem que sair da escola, Neumann, e ele tem que ir para um equipamento esportivo ou para um equipamento cultural. Os equipamentos, a rede existe. São Paulo tem 350 equipamentos esportivos de altíssima qualidade. É que hoje estão na mão metade do crime organizado e a outra metade de um apaniguado político que aluga as quadras, que usa lá como bar, etc. E equipamentos culturais. Você imagina que você tem 52 teatros na periferia de São Paulo, meio fechados, pouca programação, tinha que ter programação de manhã, de tarde e de noite. Você estaria ajudando a classe política, que é importante, pondo programação, e principalmente dando lazer e cultura para uma parte da periferia, para a parte da cidade que não tem. Depois tem 70 bibliotecas, mas como bom regime de esquerda, gosta de definir o que o aluno tem que ler, só os clássicos, nacionais de preferência. Pô, quem que vai na biblioteca no horário hoje que elas estão abertas, das 10 ao meio-dia, das 2h30 às 5 da tarde? Ninguém. Então, por OS para administrar a biblioteca, por programação na biblioteca. Sabe por que isso, Neumann? 50% da população de São Paulo mora na periferia, onde só tem 10% dos empregos formais. Então, esse 50% da população fica, em média, 5 horas por dia no transporte público. Não sabe onde está o filho depois da escola. E a escola tem que ser uma coisa mais atraente para o menino, porque ela vai competir hoje com o joguinho no videogame. Então, o professor tem que estar treinado para falar melhor, para pegar temas contemporâneos também, metodologia e a própria verbalização no modo que as pessoas se interessem. Reformar as salas de aula para que elas fiquem mais interessantes para os alunos, pôr tecnologia na escola pública, como as privadas hoje têm. Tudo isso é questão de dar prioridade. Essa é uma área que é a que está mais bem estruturada no coisa, porque eu acho que nós temos que ir para o ensino integral, não vai ser de educação em tempo integral, de ensino formal em tempo integral, mas de ocupação do aluno em tempo integral, inclusive com a cultura, que se a educação forma a cultura e o esporte transformam a pessoa. Essas são as ideias. E não se esqueça que o senhor foi secretário de Cultura do Estado, né, doutor? Eu posso falar só uma coisinha, eu sei que o tempo está Claro. curto, e é uma área que você... Quando eu fui secretário
de cultura, nós fizemos uma biblioteca em São Paulo chamada São Paulo Biblioteca. Isso foi no período do Serra, mas do Goldman, principalmente, que começou no Serra. A São Paulo Biblioteca, nós nos inspiramos no que é a Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em termos físicos, lá no Parque da Juventude. Demos para uma OS tomar conta. Lá você encontra, da revista Caras, a última obra de Shakespeare, a última tradução ou também em inglês. Equipamentos para deficientes visuais lerem, computadores para meninada ver o que quiser ver, só não pode entrar em filme de sacanagem, o resto pode ver tudo. Você sabe o que é? Ela abre das 9 da manhã às 8 da noite. Você sabe quantas pessoas visitam essa biblioteca? Mais de 300 mil por ano. Ela tem mais frequência do que o Museu do Futebol, o que mostra que a meninada, a juventude, a população adora a cultura. Mas você tem que modernizar a forma de oferecer, né? Como se faz no mundo todo. E o custo de fazer bem feito ou fazer meia boca, como fazem tudo quando é para pobre, o custo é o mesmo, Zé Neumann. Você só precisa ter atenção. A mudança de São Paulo para tirar essa desigualdade, que é indecente. Você sabe que cada 1000 bebês que nascem na periferia extrema, no leste, 25 morrem antes de 1 ano. Em Pinheiros, 1 morre antes de 1 ano. Isso o que é? Falta de saneamento, grande prioridade da cidade. Fundamental. Então, você precisa trabalhar da periferia para o centro. E na atividade empresarial, desburocratizar, tirar o estado do cangote do cidadão. Não é razoável renovar a licença de funcionamento de um restaurante e levar 1 ano e meio. A gente sabe por quê. A corrupção, a gente pode não falar, fingir que não existe, mas tomou conta de São Paulo. A gente precisa combater isso. Com o que combate? Primeiro, população fiscalizar. O melhor fiscal da cidade é o cidadão. Segundo, a tecnologia, que acelera os processos e combate a corrupção. Nós temos que começar a fazer as coisas autodeclaratórias. Uma licença de funcionamento, não precisa o cara ir na prefeitura. Está na lei os documentos que precisa, é só ele pôr por aplicativo, na hora que tiverem todos, o aplicativo acende a luzinha verde e ele pode tomar. É isso, Zé Neumann. Desculpa se eu me alongo, mas São Paulo A sua conclusão foi brilhante, a entrevista também. Muito obrigado pela sua contribuição ao nosso debate aqui, porque eu acho que entrevista é o que falta no Brasil. Entrevista, cada um fala a sua ideia e cada um... É por isso que eu estou lançando um livro aí, Neumann em Entrevista. E vai ser lançado na semana que vem. E estou com essa série que continua a entrevista que eu comecei no meu blog. Doutor André, muito obrigado pela sua participação no nosso Neumann em Entrevista. Eu quero agradecer muito, Zé Neumann, primeiro, porque você é um dos que ajudou a construir essa São Paulo mais inteligente, né? O seu trabalho aqui. Depois, o seu canal tem estado sensacional, porque você tem uma característica que eu tento controlar. Eu sou mais irritado que você, mas às vezes perco um pouco. Você não, você mantém a braveza, mas com uma classe incrível. Um abraço, Zé, muito obrigado. Não é o que Isabel acha. Não é... Isabel acha que você é um príncipe e eu sou um lutador de MMA. Grande abraço. Obrigado pela sua participação aqui.